Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 38 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, a gente vai começar com um caso que está viralizando nas redes sociais. A Justiça marcou para a próxima semana uma audiência de conciliação sobre o caso do cão que foi impedido de embarcar em um avião para Portugal. O animal atua como apoio de uma menina com autismo e mesmo com uma ordem judicial foi impedido de viajar. Está marcado para a semana que vem a audiência que pode resolver na justiça a ida do cachorro Ted para Portugal. Ele é um cachorro de serviço que apoia uma menina autista e foi proibido de embarcar na cabine do avião. Ted está separado de Alice, a menina autista, há 48 dias e está perdendo peso depois de ser impedido de viajar para Portugal pela companhia aérea. A menina de 12 anos não se comunica verbalmente e depende do animal. A primeira tentativa de embarque foi recusada em abril. No último sábado, Ted e a irmã mais velha de Alice voltaram para o aeroporto com uma ordem judicial garantindo um embarque. Em vez de cumprir a ordem, a companhia aérea TAB preferiu cancelar o voo. A Polícia Federal determinou que nenhum voo da TAB sairia do aeroporto até que Ted embarcasse na cabine, o que gerou um prejuízo à empresa de mais de 3 milhões de reais. Segundo o pai de Alice, Ted foi treinado para sinalizar quando o cortisol e o hormonal da criança se desequilibram, alertando quando vai acontecer uma crise. A companhia aérea declarou que o cumprimento da ordem judicial viola o manual de operações da companhia e colocaria em risco a segurança a bordo e afirmou que o cachorro não possui um certificado de animal de serviço emitido por uma entidade reconhecida pela TAB. A família disse que não havia essa exigência quando comprou as passagens e que tem um certificado internacional aceito pelo governo de Portugal. Olha, como eu disse, esse assunto tem repercutido bastante na mídia e também nas redes sociais, inclusive causando muita revolta. E por isso, para você que nos assiste, entender tecnicamente também esse caso, nós vamos conversar hoje com 3 especialistas no tema. Olha, os nossos 2 primeiros convidados são os doutores Fernanda e Arthur Lontra Costa, eles que são advogados contratados pela família do Ted, o cão que não conseguiu viajar. Primeiro, então, dou boa tarde para a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda, é um grande prazer recebê-la no nosso jornal. Boa tarde. E doutor Arthur também, que faz parte do mesmo escritório. Doutor Arthur, grande honra recebê-lo aqui para falar, tecnicamente desse caso. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, ouvinte da Redação HIT. Tudo bem? Tudo bem, doutor? E olha só, para a gente fazer uma análise completa da situação, nós também vamos conversar com o doutor Júlio Pérez, ele que é psicólogo e neurocientista. Boa tarde, doutor Júlio. Grande honra também recebê-lo aqui para o assunto ficar completo. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui novamente e espero contribuir de alguma maneira para um assunto tão relevante, tão importante, cada vez mais frequente. Com certeza, muito importante, doutor. Então, eu faço a primeira pergunta para os doutores Arthur e Fernanda. O Ted, ele é classificado como um cão de serviço, que não é simplesmente um pet. E eu peço, então, que vocês expliquem didaticamente para as pessoas que não conhecem tecnicamente essa classificação, o que significa. Quais os direitos que a lei assegura para um cão como esse? Por favor, doutora Fernanda e doutor Arthur, à vontade. Eu vou começar e o Dr. Arthur complementa. Então, temos que deixar claro que o Ted, ele é um animal, não é um animal de estimação. Ele foi um cão treinado para finalidade especial, né? Que é para ser um cão de serviço. No caso do Ted, que é para acompanhar a Alice, que possui um transtorno espectro autista, classificado, sem fala, e ela necessita do auxílio do Ted como auxílio físico, emocional para sua vida diária, inclusive, como o próprio Renato já disse,
ele substitui um medicamento para ela. Correto. Doutor Arthur, quer completar essa informação? Eu queria só chamar a atenção, porque, na verdade, o cão de serviço, ele é diferente dos outros animais, dos pets, que todos nós amamos. Mas, na verdade, o cão de serviço ele tem uma finalidade específica, que é suprir a necessidade, ou pelo menos em parte, da pessoa especial. Então, o cão de serviço ele é treinado especificamente, tem todo um treinamento específico para aquela finalidade. Eu vou dar um exemplo que é da pessoa com diabetes. O cão ele é treinado para perceber a carência de insulina da pessoa e alertá-la. No caso de TED, especificamente, como você mesmo bem falou, ele consegue perceber a oscilação do e a função dele qual é? Acalmá-la, tranquilizá-la. Então, ele percebendo uma disfunção no sistema da Alice, ele vai se aproximar dela, vai acariciar ela, vai chamar a atenção dela. E aí vai tranquilizá-la. Então, a importância do cão de serviço, não só para a Alice, mas como para todas aquelas pessoas deficientes que precisam, é muito importante. Eles fazem parte do dia a dia dessas pessoas. Eles devem acompanhá-las em restaurantes, em transportes como metrô, avião, táxi, Uber. E a gente tem que conscientizar a população da importância desse tipo de animal. Então, ele é um cão treinado, ele não vai agredir ninguém. Estou falando de TED como dos outros, porque para ser classificado como cão de serviço, exige-se um critério muito rigoroso desses treinamentos. Não é um treinamento típico com um adestrador, é um treinamento com um profissional específico para essa finalidade. E no caso do TED especificamente, ele já teve várias viagens para o exterior, como a gente pode ver nas fotos, e a proximidade dele com a Alice. Correto. Bom, como você falou, enfatizou a importância terapêutica. Então, para falar sobre isso, nós vamos conversar agora com o Dr. Júlio, que vai explicar para a gente essa importância terapêutica e médica de um cão de serviço. Por favor, doutor. Os cães de serviços, é importante ressaltar que, para além de condutas, por exemplo, o estresse pós-traumático, crianças com espectro autista, diabéticos e muitas outras condições, além de sinalizar, por exemplo, fatores de necessidade medicamentosa, etc. e tal, existe um ponto fundamental que é o amor incondicional que essas pessoas sentem por meio da relação com os seus cães de serviço. A gente não pode reduzir a perspectiva terapêutica ao serviço, porque, afinal, esses cães, eles trazem um cuidado, uma amorosidade e que são absorvidos, sentidos pelas crianças com espectro autista. Muitas crianças, eu recomendo aos pais que tenham esses cães de serviço, porque ajuda significativamente em muitas camadas. Além das crianças, é natural que as pessoas mais isoladas, sozinhas, os deficientes que não conseguem, por exemplo, enxergar, eles criam vinculações para muito além dos serviços. É um ente querido, um ente da família. E sendo assim, um ente da família e que promove um amor incondicional a qualquer momento, e vamos lembrar que a maioria dos adoecimentos psicológicos e emocionais se relacionam com a falta de amparo, a falta de acolhimento, né? A possibilidade de receber de um cão treinado e que tem uma imensa estima, um imenso afeto pelo dono, porque assim ele considera. A criança é a dona dele, assim como o diabético, ou o deficiente visual, ou o indivíduo com um transtorno de estresse pós-traumático é o dono desse cão. E esse cão favorecerá muitíssimo o desenvolvimento saudável, a intercomunicação, o relacionamento mais calmo, mais tranquilo. Por quê? Existe o que eu chamo de costas quentes emocionais, que todos nós, tenhamos condições ou não, precisamos. Essas costas quentes emocionais nos garantem segurança,
tranquilidade para as interfaces com o entorno. Então, a perspectiva e cada vez crescente desse auxílio dos cães de serviço é muito boa, é muito saudável. Eu recomendo para os pais dos meus pacientes e pacientes, quando precisam, claro, esse caminho que envolve uma relação de amor incondicional, de cuidados com a melhor qualidade desse ser, um cão que ama incondicionalmente o seu dono. Muito importante a gente fazer essa introdução ao assunto, né? Para as pessoas entenderem tecnicamente. Agora, falando especificamente do caso, doutor Arthur e doutora Fernanda, é importante lembrar que essa batalha aí, envolvendo o Ted, a possibilidade dele embarcar, já se arrasta desde abril. E no último sábado, inclusive, o tutor dele tinha uma liminar para que ele pudesse viajar para Portugal pela companhia aérea. Mas mesmo assim, a companhia aérea alegou que o cão de serviço poderia oferecer risco ao voo. Na avaliação de vocês, advogados, por que a empresa tem oferecido tanta resistência, já que a gente ouviu aí laudos muito positivos e a própria companhia teve um grande prejuízo com o cancelamento do voo? Eu peço que os advogados falem, por favor. Na verdade, eles descumpriram a liminar e aí, depois, diante do descumprimento da liminar, nós entramos com um novo pedido e adquirimos uma nova passagem para a Rayane acompanhar o Ted. E, inclusive, solicitamos ao juiz que o oficial de justiça acompanhasse ela até o aeroporto no sábado, para garantir o embarque dela, já que eles tinham descumprido a primeira liminar, que era ofertar a passagem aérea, né, juntamente com ela e o Ted na cabine. O que foi descumprido, ela chegou no aeroporto às 1h da tarde e ficou até meia-noite e não embarcou. Doutor Arthur, por que tanta resistência da companhia até arcando com prejuízo milionário? Kleber, eu não posso falar pela companhia, né? Eu não sei por que tamanha relutância em cumprir as regras e legislação nacionais. Nesse caso específico, a lei nacional faculta, não, ela permite, ela não faculta, então a defesa é muito grande, a lei permite e autoriza o cão de serviço a acompanhar a pessoa especial. Então, desde o primeiro momento, não precisaria chegar a esse ponto do processo. Bastaria somente a TAP cumprir a legislação local. E ainda, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma lei específica para essa finalidade. Como a gente não tem em outros estados da nossa federação, mas no estado do Rio a gente tem uma lei específica. Então, desde o primeiro embarque lá atrás, se ela tivesse cumprido a legislação, não teríamos chegado a esse ponto. E ressalto mais ainda, a própria legislação portuguesa já estava, a legislação portuguesa permite, e o aeroporto de Lisboa já estava esperando o TED, porque nós já tínhamos a CVI. Então não havia nenhum empecilho, nada que justificasse tamanha relutância em realizar o embarque do animal. Muito pior ainda, depois de uma ordem judicial. Eu confesso a você que eu também não sei tamanha relutância. A gente fala, o prejuízo é consequência da relutância da ordem. Ninguém queria gerar nenhum tipo de prejuízo. Também eu não quero nenhum prejuízo para a Alice, que já está sofrendo bastante por causa da distância com o TED. Como o doutor Júlio falou, esse amor incondicional deles é muito importante, porque ele é recíproco. Há uma interdependência emocional dos dois. Então, da mesma forma que a Alice sente falta do Ted, o Ted também sente muita falta de Alice. Então, ele foi treinado para estar próximo dela e ela foi educada para necessitar dele. Então, eu não tenho como te responder, infelizmente, Kleber, tamanho absurdo como chegou a esse ponto. Eu, infelizmente, não tenho, gostaria de tê-lo, até para tentar sanar qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de esclarecimento, para que realmente Ted pudesse ter embarcado lá atrás e não ter gerado nenhum prejuízo para a nossa Alice. Realmente é difícil entender, doutor, e por falar em prejuízo, a Alice, é bom lembrar, é uma criança de 12 anos, autista, e ela não fala. E ela já está afastada do TED, olha só, há mais de 48 dias. Doutor Júlio, dá para mensurar o prejuízo que esse afastamento causa para a qualidade de vida da menina? Juízo muito, muito significativo, porque é um ente querido como uma ruptura
imponderada, quer dizer, ela esperava que o Ted pudesse viajar com ela, e isso não aconteceu. Então, por si, é uma situação potencialmente traumática, porque o fator surpresa aconteceu, e mais do que isso, o distanciamento emocional, afetivo, dessa relação tão importante, diretamente associada à tranquilidade, à segurança. Vamos lembrar que a tranquilidade anda de mãos dadas com a segurança. E o cão de serviço favorece justamente esses esteios que permitem a criança com espectro autista ou pré-adolescente, adolescente, acalmar e sentir seguro. Então, o contrário tem um grande potencial de acontecer com a ausência do cão de serviço. Não, quer dizer, o fato do Ted estar longe, isso pode disparar diretamente a ansiedade, as crises sensoriais, porque ela não tem a segurança, a tranquilidade que o cãozinho amado, querido, favorecia. Então, os riscos em muitas camadas existem, especialmente na camada psicológica, emocional, criando questões muito difíceis para serem, depois do prejuízo, tratadas e devidamente. Vale lembrar que essa situação que envolve ainda os equívocos de decisões das companhias aéreas, eu vejo como um pilar principal o desconhecimento. Eu precisei escrever inúmeras cartas como profissional da saúde responsável por pacientes que necessitam os cães de serviço e que antes, com uma boa antecedência da viagem, essas cartas, como profissional da saúde, favoreceram o melhor entendimento das companhias aéreas que vieram permitir o acompanhamento do cão de serviço. Então, existe ainda uma grande desinformação dessas companhias e, por essa razão, na minha perspectiva aqui, como psicólogo clínico, as decisões equivocadas e com grandes prejuízos são tomadas ainda. Infelizmente, é algo que a gente precisa mudar, e logo, com informação. Essa matéria é muitíssimo importante nesse sentido, e que as companhias aéreas, sim, entrem em um consenso que favoreça o desenvolvimento saudável de muitas pessoas que precisam dos cães de serviço, sejam quais forem esses cães, sejam quais forem as condições dessas pessoas que sofrem. Vamos lembrar, elas não têm o cão de serviço por um luxo ou uma situação irrisória ou superficial. Elas sofrem, e os cães aliviam significativamente o sofrimento, favorecendo, mais que isso, o desenvolvimento saudável. São seres que nós temos, sinceramente, com o coração e a nossa cognição, agradecer profundamente pela existência desses cães maravilhosos. Com certeza, belas palavras, e a nossa contribuição é esse debate, essa entrevista. Então eu quero agradecer a esses três grandes profissionais que participaram dessa conversa. Primeiro, os doutores Fernanda e Arthur Lontra Costa, obrigado, e a gente deseja sucesso aí nessa empreitada, que o Ted esteja o mais rápido possível com essa menina. Muito obrigado, doutores, pela participação. Kleber, me permite fazer só dar uma notícia para os seus ouvintes? Por favor. O Ted já está com a nova CVI. A CVI é o documento que autoriza ele viajar novamente para Portugal. Tá? A Rayane também já está com nova passagem. Nós já chamamos o treinador dele, que é de São Paulo, para vir para o Rio, para acompanhar a viagem. Então, nós estimamos que em breve Ted estará ainda chegando a encontrar a Alice.
Legal, então em primeira mão aí o doutor passando essa informação e logo nós vamos mostrar aqui no jornal a imagem dos dois se encontrando. Eu quero agradecer também o doutor Júlio Pérez, que é psicólogo e falou com muita propriedade do assunto. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, a gratidão é minha e parabéns pela matéria informativa. É disso que precisamos para atenuar esses prejuízos grandes, como presenciamos, infelizmente, nessa situação. Tá certo, então. Muito obrigado mais uma vez. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Você que não é de São Paulo, fique com a sua programação local. E você que é de São Paulo, fique com o Consulta o Doutor. Ótima tarde e até mais.